É possível filosofar sobre absolutamente tudo. Eu cresci nesse diálogo com o público, retornando à cultura popular e vendo como podemos tirar coisas tão preciosas até do que a gente jamais imaginou que iria tirar esse tipo de reflexão. Platão é tido por muitos como um autor contra a poesia, porque na República ele diz assim, a poesia, a arte, estrutura a cidade. A nossa alma tem 5 faculdades: sensação, imaginação, opinião, razão e espírito. As emoções humanas sempre existiram. A diferença é como elas se manifestam. E falar em medo é interessante porque o medo deixa a gente pior. Platão mesmo dizia isso. Nossa essência é boa. Agora, nós não conseguimos viver a nossa essência pelo excesso de paixões. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Cá estamos, dispostos a conversar sobre filosofia. É verdade, esse é o nosso assunto de hoje, com a professora de filosofia, Natália Sulman, que é pernambucana, lá do Recife. Vou até perguntar se ela nasceu no Recife, eu sei que ela mora lá. E nós vamos conversar sobre um livro que ela está fazendo, mas eu quero conversar sobre o Instagram dela, porque ela popularizou a filosofia no Instagram. O Instagram dela é todo sobre filosofia e ela popularizou, né, a filosofia, tornou acessível a quem não tem uma vasta cultura filosófica. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Você está lançando um livro, você é professora de filosofia. Você tem esse compromisso de tornar a filosofia acessível a todos? Essa é a sua ideia? Perfeito. É para mim um prazer estar aqui antes de tudo. Imagina. Só ouço falar coisas maravilhosas a seu respeito, tanto, claro, como a jornalista, seu trabalho, quanto também de amigos em comum. Então, é tanto quanto mulher como profissional. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. E sim, esse foi, na verdade, uma grande transição na minha vida, sabe, Leda? Eu não comecei já tornando a filosofia acessível, ao contrário, eu tinha uma linguagem um pouco hermética, acadêmica, mas esse estar no Instagram foi um aprendizado, sabe? Eu fui me adaptando ao público e, de repente, eu também cresci. Eu cresci nesse diálogo com o público, retornando à cultura popular e vendo como podemos tirar coisas tão preciosas até do que a gente jamais imaginou que iria tirar esse tipo de reflexão. E o que você me diz? O que você aprendeu e que você passa para as pessoas que você acha que pode ser útil na vida da gente, no cotidiano da gente, que a filosofia trouxe e que você, como estudante da matéria, pode transmitir? As mais diversas coisas, porque é possível filosofar sobre absolutamente tudo. Então, a filosofia vai desde uma metafísica elevada. O que é a metafísica? É tentar encontrar a unidade por trás do mundo que parece muito múltipla. A gente olha para as coisas e como é que a gente percebe que toda a realidade é una? Então, isso é a metafísica mais elevada, mas a gente vai descendo também para outras camadas, que são camadas éticas, camadas psicológicas, camadas linguísticas. Então, com a ferramenta que a filosofia nos dá, a gente é capaz desde olhar uma matéria jornalística e ver ali, será que esse jornalista está cometendo uma falácia? Ou será que ele está sendo realmente claro e sincero na informação que está passando? Até também olhar um discurso de alguém e tentar entrar em camadas psicológicas mais profundas para ver se a pessoa não mente para si mesma, olhar um filme. Está conseguindo me ouvir bem ou está travando? Estou te ouvindo bem. Perfeito. Então,
olhar um filme, sabe quando você assiste um filme e encontra ali mais do que aquela narrativa banal e tenta e consegue encontrar um drama universal do qual todos nós participamos. Então, tudo isso a filosofia vai nos dando. E quando você separa, por exemplo, você tem uma postagem em que você diz que a sua profissão não é o seu sentido da vida. E hoje em dia as pessoas buscam o propósito e o sentido da vida muito na profissão, né? É uma busca muito recorrente, digamos assim. E como é que você interpreta isso à luz da filosofia? Leda, é o seguinte, às vezes a nossa profissão pode refletir o sentido da nossa vida, principalmente quando a gente trabalha com arte, com entrevista. Por exemplo, agora eu vou assumir o papel de quem pergunta. Quando você entrevista uma pessoa, o que te motiva a fazer isso? É talvez um interesse por uma habilidade comunicativa e tentar desvendar o que está por trás dela? Ou é outra razão? Não, em geral é ouvir a história dela, os porquês dela. E por que você quer ouvir a história dela? Porque é o meu trabalho. Não é? Às vezes a gente quer ouvir porque a gente aprende com ela. E porque Ah, a sim, gente você sente sempre aprende. Eu aprendo em todas as entrevistas que eu faço ao longo de muitos anos. isso. Então, isso vai elevando como pessoa também. E quando a gente trabalha com arte, com filosofia, nós conseguimos ver o sentido da nossa vida refletindo na nossa profissão, se refletindo na nossa profissão. Mas isso não acontece com todo mundo. Porque às vezes você precisa trabalhar simplesmente para colocar pão na mesa. Você precisa trabalhar para sustentar a sua família. E aquilo ali não é a sua vocação última. Então é importante a gente perceber que o nosso trabalho pode sim ser, por exemplo, quando eu escrevo meu livro, esse aqui é o meu livro, A Poética de Platão, Conteúdo e Forma nos Hum. Diálogos. Então eu estou aqui conseguindo no meu trabalho passar algo da minha vocação. Mas imagina que eu não tivesse o meu público, porque o que é que consegue sustentar o meu trabalho com a minha vocação? É ter pessoas que me seguem e são maravilhosas porque são muito receptivas e eu sou imensamente grata a elas por isso, porque elas fazem com que eu consiga viver dos meus sonhos. Mas nem sempre isso é possível. E tem aquela obra, O Feijão e o Sonho, que mostra isso. Que às vezes a gente precisa trabalhar para pôr o pão na mesa, para ter o nosso feijão, e a gente vai viver o nosso sonho como hobby ou como sustento da nossa família. Então é importante que as pessoas consigam fazer esse discernimento sem que o trabalho se torne uma forma de alienação. Sim, e nesse seu livro você trata de quê? De Platão, Ah, mas em que aspecto? Que recorte você deu? ótimo. Bom, Platão é tido por muitos como um autor contra a poesia, porque na República ele diz assim: a poesia, a arte, estrutura a cidade. Nós somos formados pela cultura. Então, se você assiste televisão, a televisão não é só uma diversão. É o que vai formando os seus valores, os seus princípios, a sua visão de mundo. E ao mesmo tempo que isso pode ser muito engrandecedor, porque a gente pode aprender muito com jornalistas, com os atores, também com a música, mas isso também pode ser muito alienante e pode nos tornar cada vez mais ignorantes se essa cultura popular não é boa. E Platão sentia que a cultura da sua época estava em degradação, como muitas vezes a gente sente hoje. Inclusive, eu vi uma entrevista sua com Lara Brenner e ela estava falando sobre a corrupção da linguagem. De como. E ela dizia que o homem de toda a época sentia que sua linguagem era corrompida. E não só a linguagem, como a cultura também. Platão sentia isso, que sua época estava em degradação. E aí ele diz, num comentário muito pontual, assim, expulsemos os artistas da cidade ideal. Afinal de contas, os artistas estão formando o imaginário das pessoas de forma tão corrompida, que não dá para sustentar. Só que aí as pessoas radicalizaram esse ponto e colocaram Platão como anti-arte.
E eu busco mostrar no meu livro o contrário. Platão não é anti-arte, senão contra um tipo de arte, um tipo de narrativa que está sendo contada, sendo que ele próprio é um artista. Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. E mais do que isso, eu vou contra uma tese que se levantou muito na modernidade. Existem muitas pessoas antirreligiosas. E com isso elas querem dizer que a razão é inimiga da fé, que a filosofia é inimiga da religião. E, consequentemente, elas defendem que os primeiros filósofos deram um salto lógico que era totalmente antagônico à religiosidade grega, que, por sua vez, era poética. Porque quando a gente fala de religião na Grécia Antiga, a gente não está falando da Bíblia, a gente está falando de Homero, de Hesíodo, dos trágicos, dos cômicos. Essa era a base cultural e religiosa deles. Então, se coloca a filosofia como inimiga da poesia, que em última instância é querer dizer que a filosofia é inimiga da religião. E eu quero mostrar o contrário. Eu quero mostrar que desde a sua origem, os primeiros filósofos escreviam de modo poético e, consequentemente, não estavam negando os deuses. E depois eu trato disso em Platão. O que mais que tem no livro? Eu dividi o livro... Traduzindo isso para o português comum de todos. Uhum. Eu divido o livro em 3 capítulos. O primeiro é para falar justamente dessa aliança entre filosofia, religião e poesia. O segundo capítulo é para dizer que na arte a forma vem sempre junto da matéria, explicando, o conteúdo vem junto da forma, explicando isso de modo tangível. O que eu quero dizer? Sabe quando a gente vê um filme e a gente só sai dizendo assim, esse filme foi legal, porque ele me fez rir, ou porque esse filme me fez chorar, ou porque esse filme me despertou muitas emoções. Às vezes o filme é só feito quase como se fosse uma programação mercadológica, que tudo aquilo foi estudado para te fazer já sentir isso. Por exemplo, quando a gente assiste um filme antigo, aqueles filmes preto e branco, é muito comum que a câmera fique muito tempo parada no mesmo ângulo. Hoje em dia, não. O que se chama dos takes do cinema são muito curtos. Por quê? As pessoas não conseguem mais se concentrar. As pessoas não conseguem mais se concentrar se a câmera ficar muito parada. A gente vê isso até nas redes sociais. Se você for no que se chama de rede vizinha, que não é bom falar o nome aqui, porque senão o alcance diminui. Na rede vizinha, como as pessoas chamam, os vídeos tem que passar, tu tem que mudar a câmera, o take da câmera toda hora, porque senão as pessoas não se concentram. Isso é refletido no cinema. E aí é um cinema, muitas vezes, feito para vender, com histórias bem padrões, que aquilo pode te divertir, mas não quer dizer que é uma grande obra de arte. O que isso significa, então, que uma grande obra de arte é feita não só pelo conteúdo, mas também é feita pela forma. E isso também se reflete na filosofia. Mais pela forma do que pelo conteúdo, nesse momento histórico que a gente está vivendo. Exatamente. Então, eu analiso isso também na filosofia, a forma dentro dos escritos dos filósofos. E, por fim, o terceiro capítulo do livro é uma análise do livro 1 da República, considerando tanto o conteúdo quanto como a forma, e aí é que a gente entra num lado mais vivencial, porque eu analiso os aspectos psicológicos dos personagens, dizendo que a filosofia não é só o conteúdo, mas também o que se reflete no nosso modo de vida. Por exemplo,
Muitas vezes você tem plena capacidade de entender um argumento, mas aquilo ali não entra na sua vida porque você está cheio de paixões, você tem ira, ou você tem ressentimento, ou você tem inveja, e aí você não consegue ver a coisa. A mesma coisa é de um argumento. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa vive uma vida completamente viciada em sexo, em coisas luxuriosas. E aí eu dou um argumento filosófico mostrando que o sentido da vida não é o prazer, é algo mais. E ela consegue ser convencida racionalmente daquilo. Mas ela vai fingir que não assimila, simplesmente porque isso vai se confrontar com as suas paixões. Então, o primeiro degrau para filosofar é conseguir se purificar a sua alma. Isso é bem mostrado no último capítulo do livro. Como é que se purifica a alma para ficar disponível para compreender e para ter estar aberta a outras visões? Bom, eu trato disso num outro curso que se chama Como Ter o Pensamento Organizado. Ali eu digo que a nossa alma tem 5 faculdades: sensação, imaginação, opinião, razão e espírito. E cada faculdade tem a sua corrupção. Então, eu posso ser extremamente desregrada na sensação, ou ter uma imaginação bagunçada, e assim por diante. Então, falando da purificação. A purificação pode ser entendida a partir de um conceito aristotélico de que a virtude é o caminho do meio. Então, não é nem ir para o extremo do excesso, nem para o extremo da falta. Aristóteles diz, a virtude é o meio termo entre 2 vícios, um por excesso e um por falta. Quando eu falo do vício da sensação, o que é o excesso de sensação? É o hedonismo, que é viver pelos prazeres, ou o sentimentalismo. Mas a falta é a insensibilidade ou a frigidez. O que eu quero dizer com isso? O que é o hedonismo? É achar que o sentido da vida é prazer. Mas existe uma barreira em viver assim. Por quê? Quando eu busco o prazer, é porque eu não estou feliz. Quando eu busco o prazer como fim último. Por quê? O prazer é uma consequência de certas aquisições e não um fim em si mesmo. Se eu chegar agora e dizer, eu quero ter prazer, eu não vou conseguir me prazer. Eu só vou conseguir me prazer quando eu conquisto uma coisa que está fora dele. Por exemplo, eu consigo um emprego que eu quero, eu corro uma maratona, ou eu leio um livro agradável, ou eu dou um beijo em alguém que eu amo. Então, o fim não é o prazer, mas o prazer é uma consequência do fim. Existe aqui uma impossibilidade de encará-lo como fim último. Sem contar que esse excesso de prazer vai causando o quê? Vício, no sentido de compulsão. Vai causando até o que se chama de embotamento, que é a perda da capacidade de sentir. Por exemplo, se eu como chocolate só na sobremesa, uma vez na semana, eu consigo sentir muito mais o gosto do chocolate, o sabor do chocolate, do que aquela pessoa que come chocolate toda vez, porque a gente vai perdendo essa sensibilidade. É como quem toma café. Às vezes, demais, às vezes você se torna insensível ao próprio sabor do café. Então, a gente consegue fruir dos prazeres muito melhor, até em qualidade, quando a gente tem menos contato com ele. Esse seria o problema do hedonismo. O sentimentalismo é quando você perde a capacidade de ser objetiva e fica ali numa maré de emoção. Por exemplo, o meu chefe do trabalho diz assim, Natália, você não fez esse serviço bem feito. Aí eu começo a sentir o quê? Meu chefe não gosta mais de mim. Ou eu sou inútil, eu não sirvo para nada. Eu fico incapaz de observar objetivamente o que aquilo quer dizer. O que é a mensagem que ele estava querendo dar. Só que aí tem gente que percebe o problema desse extremo que é o hedonismo e diz assim, então eu não vou mais viver, eu não vou ter mais prazer nenhum. E fica numa mentalidade masoquista, que a gente tem tanto hoje do sacrifício. De um lado, nós temos jovens que não querem se sacrificar por nada, querem receber tudo pronto, só conforto. E de outro, aquelas pessoas masoquistas que dizem, só vale quando dói.
é só sacrifício, 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 e vão perdendo a alegria de fruir das coisas simples e até dos prazeres intensos com moderação. Daí elas se tornam frígidas e começam a entrar num certo, como é que eu posso dizer, numa certa histeria, culpa excessiva pelas simples fruições. E assim a coisa vai andando. Então, o primeiro problema é essa frigidez e o segundo é a insensibilidade. E aí, voltando à pergunta que me foi feita, que foi: como é que então eu me purifico? Observando que eu não posso nem ir para o extremo do excesso, nem para falta absoluta. Eu vou me purificar quando eu consigo submeter essas minhas emoções à minha imaginação. Em qual sentido? Cultura. Cultura. A cultura vai me dar os caminhos para regular a minha sensibilidade. Por exemplo, se eu só ouço aquelas músicas que são quase uma pornografia, não ao modo de imagem, mas ao modo sonoro, que hoje muitas músicas são de sexo explícito, eu vou ter uma sensibilidade tão aflorada que eu vou ser capaz até de cometer grandes absurdos. Como a gente viu, eu lembro de um caso que me marcou muito, foi daquele anestesista que foi capaz de cometer um abuso em uma mulher que estava para ter o parto. Aquilo ali, aquele desregramento emocional, não começa da emoção. Ele vem de uma base cultural completamente nefasta, que a pessoa foi consumindo ao longo do tempo. Então, a formação do meu imaginário vai fazendo com que certos desejos sejam despertados em mim. Por isso, eu preciso consumir boa cultura, só que eu não vou conseguir extrair o melhor dessa cultura se eu sou puramente imaginativa. Eu vou precisar trabalhar a minha razão para conseguir ser crítica da cultura e até filtrar o que há de bom e de ruim, bem como voltar a minha alma e conseguir perceber quais são as emoções dignas de serem seguidas e quais são aquelas que não devem ser ou devem diminuir a dose. Então, em última instância, o trabalho é integral, com a minha sensação, a minha imaginação, minha opinião, minha razão e o meu espírito, que é a capacidade de contemplação da realidade. A gente não está vivendo um grande momento cultural no Brasil, nem no mundo, eu acho. Mas eu estou falando do Brasil porque é aqui que eu vivo, né? É aqui que eu vejo que a música, na minha opinião, perdeu muito conteúdo, que essa geração que está hoje com 80 anos, que é a geração de ouro da música brasileira, não tem substituição, não tem substituto. As pessoas não prestam atenção, como você disse, são dispersivas, não se fixam, né? Tem uma dificuldade muito grande de se fixar. Então, não sei onde é que a gente vai parar. Você tem alguma noção que a filosofia possa te dar uma, sei lá, uma alegria de você dizer, não, a gente daqui a pouco isso é cíclico, daqui a pouco a gente vai ter uma vida melhor, vai ter uma cultura melhor, vai ter uma música de melhor qualidade. Perfeito, Leda. Essa coisa de ser ciclo, a história da filosofia nos mostra isso. Porque, primeiro, a história da filosofia nos mostra, mais uma vez, que quase todos os filósofos sentiam que estavam no mundo degradado. Platão. Quando a gente pensa na Grécia, o que a gente acha? A Grécia era um poço de intelectualidade, todo mundo sábio, cheio de virtudes, todo mundo bonito, aquelas estátuas gregas belíssimas. E Platão estava dizendo, isso aqui está degradado. Por quê? A gente olha para a história a partir dos bons nomes. Então, por exemplo, a gente olha para a Grécia, a gente fala de Platão, Aristóteles, Sócrates, você vai para a Idade Média, fala de Santo Agostinho, fala de Tomás de Aquino, aí em certo período da Alemanha fala de Heidegger, de Hegel, etc. Enfim, grandes nomes da filosofia, para quem não conhece, mas são figuras notáveis. Só que quem mais existia na Grécia? Tava Sócrates, Platão, Aristóteles, e Platão estava dizendo, olha, as outras pessoas são sofistas, que são quase relativistas. Hoje a gente fala do problema do relativismo, que é o quê? Aquela pessoa que acha que tudo é relativo.
E quem diz que tudo é relativo, esquece que o que é relativo a algo objetivo. Por exemplo, tem dois carros aqui andando a 10 quilômetros por hora. Eles estão em repouso ou movimento? É relativo. Um em relação ao outro estão em repouso, mas em relação a um poste que está aqui, estão em movimento. Então, esse seria o problema do relativismo. Não conseguir dar o referencial a que aquilo é relativo. Porque existe relatividade, mas não relativismo. E na Grécia, ali ao lado de Platão e Sócrates, estavam sofistas, que eram relativistas sob certo sentido. Agostinho também fala que o mundo dele estava em decadência. E assim vai. E é o que a gente vê na nossa época. Porque, apesar de muita devassidão cultural, também há bons nomes. A gente consegue citar este ou aquele autor, esta ou aquela referência. E talvez daqui a 2000 anos, as pessoas só leiam os grandes nomes porque isso que é o clássico. O clássico é o quê? O que não se esgota com o tempo. O clássico é sempre atual. Então, embora existam períodos de mais efervescência, de mais intelectuais, esses períodos caem e se renovam. Caem e se renovam. E a própria degradação faz com que a gente busque algo mais. Eu falo pelas pessoas que eu vi. Eu mesma me senti assim. Quando eu decidi estudar filosofia, Leda, foi porque eu olhava ao meu redor e eu não via ninguém, ou quase ninguém, que pudesse me dar um grande ensinamento. Eu sentia isso, nossa, as músicas, eu achava que eu não gostava de dançar. Mas depois eu fui fazer uma reflexão e eu vi que é porque quando eu era bem novinha, eu ia para as discotecas e a música era assim, nossa, vem dançar com seu tigrão, sabe? Eu não me sentia à vontade de estar ali diante dessas músicas. Depois eu fui fazer balé contemporâneo e eu vi que eu gostava de dançar, que o problema eram as músicas. Mas aí, ao mesmo tempo que eu vejo muita, vamos dizer assim, tudo isso que foi colocado, eu vejo muita gente jovem que está indo atrás da cultura. Não tem só o meu Instagram, que é de filosofia, arte, cinema, mas vários outros. Existem até empresas. A gente pode citar o caso da Brasil Paralelo. Nós estivemos lá. Sim. Que está trabalhando com cultura e tanta gente procurando. Então, ao mesmo tempo que tudo parece perdido, é aquela coisa. Nem tudo está. Nós fazemos a cultura, sabe? Nossa busca. Inclusive, tem uma coisa que eu falo no meu livro, Leda, que é o seguinte. Platão dramatizou a vida de Sócrates. Por quê? Platão sabia que é muito raro ter um filósofo vivo. E quando a gente tem não só teses, mas uma narrativa, uma história desse filósofo, a gente consegue ver como é que Sócrates se comportava, como ele vivia, como ele lidava com as suas emoções, com os outros. A gente consegue vivificar esse mestre. Como a gente consegue vivificar grandes mestres lendo a biografia deles, lendo a vida deles. O próprio Cristo é um grande referência. Então, se tudo está perdido, você tem lá um mestre. E aí você consegue vivificar isso dentro do teu coração. E novos artistas, novos filósofos vão sempre surgir, mesmo em meio a essa degradação. A vida não é assim, ó. A vida é cheia de vai e vem. E o que você identifica em Platão que você acha que permaneceu hoje, na vida da gente hoje? Tem um comentador que diz assim: a história da filosofia não passa de notas de rodapé aos diálogos de Platão, porque Platão falou de tudo. Platão falou de linguagem, Platão falou de poesia, falou de metafísica, de religião, de tudo que a gente imaginar. E ele deu as bases da nossa civilização. Até é dito com frequência que a civilização ocidental é o quê? Ela é fruto da filosofia grega, do direito romano e do cristianismo. Então, de repente, tem coisas de Platão que estão aqui que a gente nem sabe que é dele. Um exemplo, as virtudes cardeais. O que são virtudes cardeais? São aquelas virtudes das quais todas as outras derivam, que são sabedoria, justiça, força ou coragem e temperança. Por quê?
para eu ter coragem, eu preciso ter sabedoria. Porque a coragem não é a ausência de medo. É o entendimento de que algo é mais importante do que o medo. Por exemplo, na minha cidade, aqui no Recife, tem muito ataque de tubarão. Infelizmente, a gente não pode tomar banho na praia de Boa Viagem, senão é perder uma perna. Então, digamos que venha um turista de São Paulo, do Rio, para cá e diga, eu não tenho medo, eu vou entrar na água. A gente não pode dizer que isso é virtude. Ele não teve medo, mas ele não foi virtuoso, ele foi vicioso. Então, a gente precisa ser sábio para ser corajoso, porque a gente precisa saber quando é que é importante deixar o medo de lado. Assim como nós precisamos ser temperantes, porque vamos pensar num bombeiro. Tá tendo um incêndio, o bombeiro vai entrar para resgatar uma criança. Se ele não tem temperança, que é o quê? O domínio das próprias emoções, inteligência emocional, ele pode entrar cheio de raiva ou entrar cheio de insegurança, ele vai passar a criança, não uma coisa de aconchego, de finalmente chegou um herói para me salvar, mas ele vai passar medo. Então a criança pode até sair do fogo, mas ela vai sair traumatizada, porque quem a salvou passou muito medo e ela foi recebendo isso. Isso aqui é a ideia das virtudes cardeais. São virtudes fundamentais das quais todas as outras derivam. Isso já vinha lá de Platão e foi sendo passado para a nossa sociedade a partir dos valores cristãos que nós recebemos, mas que, claro, estão cada vez mais sendo menos valorizados. A gente está vivendo uma época de muito medo. Medo da violência, medo da censura, medo disso, medo daquilo, medo. Né? O tempo todo os carros são blindados, os edifícios recebem grades, não é? As pessoas olham para os lados, têm medo de falar no celular na rua, têm medo de usar um relógio mais caro. Medo. Né? Medo do outro. A gente passou muito medo durante o Covid, né? A gente passou medo da pessoa que estava do lado da gente, né? A gente passou a ter medo de gente, né? Porque a pessoa podia te contaminar e tal. Então, o medo ele tem várias nuances, mas ele permanece, ele existia no tempo de Platão na mesma intensidade que hoje, ou a gente ficou mais medroso e mais assustado? Pedro, eu acho que as emoções humanas sempre existiram. A diferença é como elas se manifestam. E falar em medo é interessante porque o medo deixa a gente pior. Eu fiz até uma análise de um filme chamado Trono Manchado de Sangue, um filme clássico, que eu coloquei assim como título de um post aqui no Instagram. O medo do mal te torna mal também. Porque é o seguinte, quando você está com muito medo e é dominado por este medo, você fica num estado de vulnerabilidade. E o homem muito vulnerável é capaz de fazer qualquer coisa para se salvar. Por exemplo, quando a pessoa está se afogando, não sabe nadar, o que ela faz? Ela afoga também o Salvador, o Salvador, porque ela está muito vulnerável. É como a cobra. Tem cobra que pica o ser humano por ter medo de ser pisada. Então, eu vou te agredir para não ser agredida. Essa agressão pode não ser só física, ela pode ser psicológica, moral. E esse medo, essa sociedade que vive cheia de temor, é uma sociedade extremamente perigosa. E nesse sentido, a gente pode aprender com os clássicos, aprender com Platão, voltando à pergunta, a ter coragem. Porque eles exortavam muito isso. Tem coragem na Ilíada, tem coragem na Odisseia, tem coragem nas tragédias. O herói trágico, eu falo disso até no meu livro, é aquele que tem uma nobreza moral, sabe? Inclusive, a gente usa a palavra tragédia mal. Sabe quando chega uma pessoa e vai numa escola e sai, né, descontando tudo em todo mundo? E a gente diz, isso aí foi uma tragédia. Não é tragédia. Porque a tragédia é quando não há erro moral. Você deu o seu melhor e ainda assim a coisa desandou. Tragédia é Sócrates, por exemplo. Sócrates faz o melhor e ainda assim ele é condenado.
Tragédia é Cristo, que faz o seu melhor e é crucificado. Tragédia é quando a gente é um herói. E os gregos nos ensinam a vencer o medo nesse sentido, de dizer, o que importa não é a recompensa social que você vai ter. O que importa é você fazer o certo, mesmo que você sofra consequências. Não buscando o sofrimento por si, senão a gente seria masoquista, como eu falei lá no início da live. Mas buscando uma coisa boa que pode ser alcançada pelo sofrer. Por exemplo, se eu vou à academia e puxo peso, eu vou ter dor no músculo. Mas eu não estou buscando a dor. Eu estou buscando o músculo e a dor é uma consequência. Outra coisa que é uma marca do nosso tempo, além do medo, é a intolerância para com quem pensa diferente, né? O contraditório perdeu o seu valor como contraditório. Todo mundo foge dele. As pessoas querem só o que quem pensa igual. E quem pensa diferente é cancelado, é expurgado. As pessoas querem, na verdade, eliminar quem não pensa igual, né? Às vezes de uma forma explícita, às vezes na figura de retórica, às vezes no assassinato de reputação, mas sempre essa coisa do cancelamento e tal. A filosofia explica ou avalia isso, ou avaliou algum dia? Sim, a filosofia chama essa busca do cancelamento de erística. O que é erística? É a vontade de ganhar um debate sem ter razão. Por que ganhar um debate sem ter razão? A pessoa está buscando só que triunfe a sua ideologia. E a ideologia, filosoficamente, é definida não como um princípio político, um valor moral, uma visão de mundo, e sim como a palavra que não retorna a coisa. O que é que eu quero dizer com isso de forma tangível, tá? É quando eu tenho uma linguagem que fica presa na própria linguagem e não quer buscar o seu referente no mundo. Por exemplo, eu estou discutindo com uma pessoa que discorda de mim. O meu interesse não é aprender a verdade. O meu interesse é simplesmente que aquela ideologia que eu defendo triunfe. Você quer ganhar a discussão, né? Você quer ganhar a discussão. Isso é o que a filosofia chama de erística. E para que a gente não caia nisso, a gente tem que aprender a dialogar. Isso é um aprendizado profundo e até Platão nos ensina nos seus diálogos, e eu trato disso no meu livro. O que é aprender a dialogar? É buscar o convencimento. E convencimento não é, como aparentemente a gente pensa, fazer com que minha ideia persuada você. Convencer isso. Convencer é vencer com, ou seja, não sou eu, Natália, que venço. Somos nós duas, porque a verdade venceu e nós a conhecemos. Não interessa se o meu ponto inicial era verdadeiro ou era falso. E os filósofos antigos mostravam muito bem que essa habilidade de dialogar e não simplesmente de ser erístico vem da capacidade de expor a tese do inimigo, ou seja, do seu oponente, melhor do que ele mesmo, que não é o que a gente faz. Às vezes a gente vence um debate porque a pessoa que está dialogando com a gente não é tão inteligente ou não tem muita base cultural ou então não tem grande capacidade expressiva. Então eu refuto não a tese dela, que ela aliás, não a vertente que ela está defendendo, e sim a fraqueza do seu argumento. Por exemplo, vamos dizer que eu sou uma conservadora e estou debatendo com um comunista. Só que esse comunista, ele não leu Marx, ele não leu Marcuse, ele não leu a escola de Frankfurt inteira, ele não leu grandes coisas, ele só está reproduzindo o que ele aprendeu na internet, talvez de influenciadores que não são tão inteligentes assim. E aí eu vou refutar não a tese comunista, mas eu vou refutar o argumento fraco dele. Se eu for uma pessoa que sou sincera intelectualmente, eu vou pegar quem são os melhores autores daquela vertente, ler esses autores, formular essas teses do modo mais cabal e depois mostrar talvez o erro delas. Percebe? Essa é a diferença.
e de uma busca intelectual que é sincera. E você acha que a intelectualidade ou as pessoas que fazem mais barulho na internet estão efetivamente preocupadas com a verdade? Eu acho que não dá para colocar todo mundo num grupo como se fosse assim, uma massa que todo mundo é movido pela mesma coisa e pensa igual. Eu acho que tem pessoas sinceras e tem pessoas insinceras na sua suposta busca pela verdade. Mas você acha que a verdade é um valor desse mundo, desse momento histórico? As pessoas buscam a verdade, de modo geral. Mais gente procura a verdade do que menos gente. Eu acho que, assim, no íntimo todo mundo busca a verdade. O problema é que as pessoas não acessam o seu íntimo. Percebe a diferença? Hoje a gente vive num mundo de tanta superficialidade, de tanta vanglória. Por exemplo, tem gente que está mais preocupado com a fama do que com os estudos. Isso é uma coisa que o nosso tempo favorece muito, porque talvez a gente seja um dos primeiros tempos que é possível ser famoso sem obras relevantes. Antigamente, se você ia adquirir fama, é porque o quê? Você foi um grande ator, você foi um grande escultor, você foi um grande escritor e assim vai. E hoje em dia, com o fenômeno da internet, você pode simplesmente dançar, assim, aquelas danças que não são uma obra de arte, mas uma dancinha coreografada que todo mundo faz igual e vulgar, e você ganha fama. Então, isso faz com que suscite em nós tantas paixões que a gente deixa de lado uma busca que no íntimo todo mundo tem. Aristóteles dizia, todo homem tende ao saber. E a prova disso é que ninguém quer ser chamado de ignorante. Você pode chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, você é muito luxuriosa. E ela vai dizer, e daí? Eu fico com quem eu quero e eu sou feliz com isso. Mesmo que você seja mais recatada, o outro acha que não tem problema. Ele aceita o que para você seria um xingamento. Mas se você falar, você é ignorante, não tem uma pessoa no mundo que não vai se sentir ofendida. Porque as pessoas querem a verdade. A questão é que elas não conseguem buscar o íntimo. Então, eu acho que as pessoas não estão vivendo em conformidade com a verdade porque elas não estão acessando os seus desejos mais profundos. O que não quer dizer que em sua profundidade elas não busquem isso. Mas quais seriam os desejos mais profundos dessa sociedade que busca like, que busca fama sem conteúdo, que não está nem aí, né? Desde que você vê pelas manchetes dos jornais, quando você compara, você lê o título e você vai ler a matéria, e eles não se dão. O título foi feito para atrair um monte de gente, e atrai. Mas o conteúdo da matéria não corresponde àquele título, não é verdade aquilo. Não é aquilo que você está dizendo no título que você vai encontrar no texto. E isso virou uma coisa usual. E quando você critica isso, você passa a ser o objeto da crítica, entende? Sim, é uma forma erística de falar. Mas eu acho que o desejo mais profundo de todos os homens é o mesmo, que é o próprio conhecimento da verdade. Agora, são as nossas paixões que nos impedem de buscá-las. Por exemplo, uma história que ilustra bem isso é do próprio demônio. A gente acha, quer as pessoas que estejam aqui nos assistindo, quer não, ou seja, no sentido de acreditarem ou não, mas quem não acredita pode usar como alegoria, como uma história para a qual tirar um aprendizado. A história conta que o demônio não é que ele se volta contra Deus, assumindo que Deus é a verdade. Agora ele tem um orgulho. Então, quando o demônio tenta os homens, não é porque o demônio é inimigo de Deus. É porque o demônio quer mostrar que o plano de Deus é errado, porque ele queria ser o escolhido para ser o que o homem foi. Então, ele tenta mostrar, olha, esse homem aí não tem constância, não tem autodomínio, ele é fraco, ele é, sei lá, luxurioso, é tanta coisa. Então, ele quer fazer com que o homem peque, não porque ele odeia a verdade, mas porque ele queria que a ordem fosse diferente. Então, eu penso que quando a gente não vai para esses desejos profundos, não é porque a gente não quer a verdade, porque a gente não quer o amor, porque a gente não quer a amizade, e sim porque a gente tem paixões que fazem com que a gente não consiga ver o nosso real querer.
Percebe? É como, por exemplo, imagine a pessoa que está num relacionamento abusivo. Uma mulher que está num relacionamento abusivo com um homem, ele bate nela, ele trai, ela continua ali. O que ela quer, no fundo, não é aquele tipo de relacionamento. Ela quer ser amada. Ela quer receber um carinho sincero. Agora, ela não tem autoestima suficiente para conseguir, e talvez coragem, tantas outras coisas, para conseguir ir para o que ela realmente quer. É a mesma coisa da gente com a verdade. Então, todo mundo quer conhecer, mas talvez a pessoa não quer ter disciplina de estudar, sabe? Eu tenho alunos que... Porque eu também dou aulas particulares. E eu tenho alunos que chegam, tem aula comigo 9 horas da noite, a aula termina de 10. Então, às vezes a pessoa quer conhecer, mas ela não quer, depois de um dia cansativo de trabalho, ficar estudando. Ela não quer fazer o que a verdade exige, porque é mais fácil ficar vendo cultura ruim que você não precisa pensar. Você tá ali só se divertindo, daqui a pouco você esquece de tudo. E assim somos nós com outras paixões também, inclusive essas paixões acusatórias. Por que as pessoas entram nessas ideologias que fazem com que elas acusem os outros e participem dessa cultura do cancelamento? Porque, no fundo, elas querem se sentir parte de algo. Então, qual é o desejo profundo por trás do cancelamento? É o desejo de pertencimento que nós temos e que nós somos uma cultura tão individualista que as pessoas sentem que elas não pertencem a lugar nenhum. E aí elas cancelam, em parte, por se sentirem parte de um grupo, aquele grupo daquela ideologia que está cancelando o contrário, em outra parte, porque elas estão com tanto ressentimento e raiva dentro delas, porque elas se sentem perdidas e sem amor, sem carinho, que elas ficam jogando pedra como uma tentativa de purgar essas emoções acumuladas. Então, isso que é olhar para os desejos profundos, é sair da superficialidade das nossas paixões e banalidades e tentar ver a bondade que existe dentro de nós. Porque, no fundo, Platão mesmo dizia isso, nossa essência é boa. Agora, nós não conseguimos viver a nossa essência pelo excesso de paixões. E pelos sentimentos ruins, né? Tipo a inveja, por exemplo. Quando você falou do demônio, que ele queria aquele lugar, isso é muito comum hoje, né? No trabalho, na vida, nas relações pessoais e amorosas. Você quer o lugar do outro. Então você derruba o outro, você cancela o outro, você Exato. passa por cima do outro, porque você tem uma dificuldade de ver o outro, né? Há um certo paralelo à inveja, há um egoísmo profundo também, né? E é uma dificuldade de se ver também, porque eu me vejo, quando eu consigo me ver, eu vejo o outro. Porque, no fundo, a gente participa dos mesmos dramas. Os dramas universais humanos são iguais. O que é que eu quero falar por dramas universais? Existe uma obra do Nelson Rodrigues que se chama Meu Destino é Pecar. Ele conta a história de uma mulher que casou por dinheiro. E aparentemente a gente pensa numa mulher que casou com dinheiro com uma mulher mais medíocre e má do mundo. Mas ele mostra que não, que a mulher fez isso por uma caridade, porque o seu pai estava com dívidas, se não pagasse ia ser preso, e tinha uma parente que precisava fazer uma cirurgia, eles não tinham dinheiro. Então ela decide casar com um homem, uma moça boa, decide casar sem amor por dinheiro, pensando no pai e na outra parente. Sendo que ela não só desgostava do homem, como tinha um verdadeiro horror. Tanto é que a obra começa eles indo para as núpcias e a mulher finge que está dormindo só para não ouvir a voz do homem. A gente sente assim, ela fica pensando, nossa, a gente sente isso, né? Ela vai dormir com o homem, tem que dormir com o homem que nem suporta ouvir a voz. Imagine ter uma relação mais íntima. É uma coisa horrível. E aí ela vai convivendo com o homem e começa a ter a tentação de tirar a vida dele. E aí a gente fica pensando, a princípio, se a gente pensa numa esposa que tirou a vida do marido, a gente pensa que ela é um monstro. Mas na história a gente consegue ter empatia para dizer, ela sentia que o divórcio não era uma opção à época, e ela ou ela iria ficar o tempo todo dormindo com esse homem que ela tem horror, ou a solução seria algo assim. Então, quando a gente olha para isso, a gente diz, eu não tenho nada a ver com essa mulher. Esse drama não me
pertence. Mas quando a gente vai para o drama universal, sai da narrativa, a gente se identifica na mulher que o drama é o seguinte: às vezes nós fazemos escolhas erradas, que a gente acha que não vai ter uma grande consequência, mas o fruto dessa escolha é o pecado quase que involuntário. Então esse é o drama universal da obra. E é isso que a gente consegue, é nisso que a gente consegue ter empatia. Quando a gente sai da circunstância e percebe a verdade universal por trás dessa circunstância, da qual todas nós participamos. Então, de repente, eu tenho uma vida completamente diferente da sua. Mas se você fosse extrair o princípio mais profundo que é por trás da minha narrativa, você conseguiria se identificar na minha história. Então, quando eu não tenho empatia pelo outro, quando eu só apedrejo, é porque eu não me conheço. Essas pessoas que cancelam, elas estão alienadas e não conhecem, antes de tudo, elas próprias. Você acha que isso está crescendo, está aumentando, ou isso é do mundo, é da vida? Tem agora, tinha quando no tempo de Platão e vai terá no tempo dos futuros filósofos? Sempre teve, mas agora está aumentando porque a gente não tem mais ócio. A gente começa a refletir quando a gente está sem fazer nada. As nossas grandes reflexões não vêm quando a gente para assim, eu quero ter uma ideia brilhante. Sabe quando você está olhando assim, de repente você tem uma sacada? É assim, ou sobre o mundo ou sobre você, ou a sociedade, seja o que for. Só que a gente não tem mais ócio. Por quê? A gente está o tempo todo vendo celular. Então, quando está lavando o prato, está vendo podcast. Tem gente que leva até o celular no banheiro. Então, você está até lá fazendo suas necessidades, recebendo informação, conteúdo, seja de diversão ou seja de coisas profundas. Mas é toda hora que você não tem o ócio necessário para ter essa reflexão. Isso o tal ócio criativo, né? Exato. Isso vai fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais distantes delas próprias e, consequentemente, entrem nesse efeito manada, nessa vontade de pertencimento, e aí vem a cultura do cancelamento. Que tristeza, né? Não sei. Me dá uma certa angústia, assim. Porque não vejo... Você é otimista em relação ao futuro? Eu acho, assim, que sempre vai ser possível ter o lado bom disso. Porque quanto mais as pessoas se sentem perdidas, tanto mais elas começam a buscar algo. Não todo mundo, mas poucas. Mas são essas poucas que são capazes de influenciar as massas. E hoje a gente tem essa possibilidade de que, por exemplo, um filósofo que antes iria ficar isolado, esteja na mídia com facilidade. Na mídia, a nova mídia, né? Não necessariamente a televisão formal, mas o Instagram e tal. Então, a gente tem esses casos de grandes intelectuais que vão despertando pessoas em uma proporção que não existia antes. E eu vejo, apesar de todas essas degradações, uma juventude muito, muito sedenta de saber, sabe? Eu sou jovem, eu tenho 26 anos. Você é jovem. Isso. E além de mim, eu tenho vários outros alunos jovens, até mais jovens do que eu. Às vezes, uma pessoa de 14 anos que está buscando a filosofia, sabe? Então, apesar de a massa ter essa tendência a uma degradação cada vez maior, porque a cultura de massa está corrompendo o próprio imaginário das pessoas, e a corrupção do imaginário é uma corrupção também da sensação e da vida. Mas existe um novo movimento que vem surgindo. Por exemplo, eu tive um aluno, Leda, que era caminhoneiro. Ele era meu aluno particular. Ele guardava o salário dele. Eu fiquei tão emocionada. Ele disse que ele guardou durante meses o salário dele para ter uma aula comigo. Eu acho que há alguns anos a gente jamais imaginaria que um caminhoneiro iria procurar uma aula de filosofia. Ou eu também tenho alunos que não trabalham com nada a ver com filosofia. O cara é médico, ele é advogado, é sei lá o quê. E ele tá lá buscando isso. Eu não vi, por exemplo, na geração da minha mãe, isso acontecer.
de pessoas bem comuns, que não tem nada a ver com a erudição, a princípio, buscarem filosofia, buscarem arte. Então, é um misto. Eu acho que a gente vai entrar numa sociedade de cada vez mais guetos. Não existe mais uma coisa homogênea. Então, vai existir muita gente que vai para a filosofia, vai ter aquele grupinho de filosofia, o grupinho de cultura clássica, o grupinho de música clássica também. Os jovens estão vindo muito, assim, os que não ouvem funk, essas outras coisas, às vezes procuram os clássicos. A juventude. Vai sempre existir de tudo, né? Mas hoje existe... Essa amplitude vai permanecer. Às vezes pende para um lado, às vezes para o outro, mas essas diferenças de olhares e de ideologias e de ideias vão persistir. Sim. Para o bem da própria filosofia, porque ela também vai evoluir, né? Porque novos filósofos virão, novos olhares sobre antigos estudos, antigas escolhas. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Sim. Acho que a gente pode ficar um pouco otimista. Ou pelo menos realista, né? Realista. Ou não, pelo menos não precisa ficar pessimista totalmente. Exatamente. Eu acho que tem surgido grupos, por exemplo, no Brasil, tem muita gente jovem que tem buscado filosofia. E gente que antes existiam pessoas isoladas, agora existem grupos, sabe? Grupos mesmo, às vezes que leem os mesmos autores. Eles têm a mesma base, assim, às vezes até de forma caricata, eu acho. Porque sempre que entra uma coisa de massa, assim, se torna caricatura. Até caricatura do cara, eles, eu leio o Tolkien, eu leio Chesterton, eu leio Scruton, os mesmos autores, assim, que às vezes são autores bons, mas a pessoa não buscou algo além, uma busca íntima, sabe? Mas mesmo assim, é algo bom. São grupos que têm surgido. Então dá para ser um pouquinho otimista, sem deixar de considerar, é claro, que as grandes massas vão tender a cada vez mais uma cultura popular mais degradante, mais alienante, mais padronizadas, músicas dizem basicamente a mesma coisa, têm o mesmo ritmo e cada vez mais empobrecido, mas vão surgir esses pequenos grupinhos. Tem surgido, já é uma realidade. Que bom. Não é? Valeu, Natália. Muito obrigada. Eu quem agradeço. Foi um prazer. Então, boa sorte aí com o livro. Obrigada, Leda. E na sua carreira, né? Que é 26 anos, está só começando. Valeu. Tchau, um abraço. Abraço. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.